O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje o tema é de muita importância, de muita relevância. Obsessão, como entender isso? E para falar desse assunto, desse tema, nós estamos aqui com renovada alegria com a Sueli Caldas e o José Maria. Muito obrigada pela presença de vocês. E esse é um tema palpitante, então vamos começar conceituando. Obsessão tem cura? Como se cura a obsessão? Sueli? Claro que a obsessão tem cura. A doutrina espírita nos mostra várias gradações desse processo obsessivo. Importante. Então existe uma obsessão mais simples, uma obsessão mais severa, mais grave, que chega ao grau da subjugação. Então, mesmo esta mais grave, pode ser curada sim. Agora, é preciso, para que essa cura ocorra de uma forma mais consciente em relação à pessoa, se ela procurar um centro espírita, aonde vai encontrar os recursos próprios, os recursos necessários para esse tipo de tratamento. Porque é um tratamento de cunho espiritual. Ele visa libertar a criatura daquela influência negativa. Mas não é só isso, não é expulsar o espírito, é também conquistar este espírito. Porque se o espírito é uma pessoa como nós, ele está muitas vezes cego de ódio, ele está muitas vezes com uma insanidade em relação a sentir-se ofendido ou magoado ou desesperado por algo que esta pessoa fez. Nesse caso, tanto vai ser atendido a pessoa que está sendo vítima da obsessão, quanto também o espírito que está promovendo a obsessão. A doutrina espírita, ela busca esses dois lados. Agora, é importante também ressaltar, e às vezes as pessoas ficam em dúvida, mas então só no espiritismo que tem cura? Não. Desde que a pessoa tenha uma vida digna, desde que a pessoa proceda no bem, aqueles recursos que nós falamos, de defesa. Uma religião, oração, porque nós não podemos dizer que só vão ser curados se tornarem espíritas. Só vão ser curados aquelas pessoas aquelas pessoas que buscarem um centro espírita. E o restante da humanidade? Como que a coisa vai acontecer? Então, nós sabemos que Deus tem recursos que nós nem sequer suspeitamos de atender os seus filhos onde quer que eles estejam. É claro que no centro espírita há uma especificidade de atendimento. Agora, é claro também que numa outra religião, buscando uma fé forte, segura, uma pessoa pode se curar de um assédio, de um processo intenso, de um espírito com más intenções e conseguir se libertar disso. Então, é chamado no espiritismo de desobsessão, que é esse processo de livrar a pessoa da obsessão. Desobsessão é libertar a criatura. André Luiz, por exemplo, através de Chico Xavier, deixou um livro aí muito importante, que é o livro Libertação. Toda a série André Luiz é uma série muito importante. E o livro Libertação vai tratar deste assunto, o livro inteirinho, a respeito de obsessão. Agora, é claro que nós, ao recomendarmos o livro para a pessoa, queremos dizer que é importante que ela conheça o início das coisas, né? Começar pelo princípio, começar pela leitura de O Livro dos Espíritos, para entender toda essa questão que nós estamos falando aqui. Ela está apresentada no Livro dos Espíritos, com 1019 questões, que vai trazer para o ser humano as respostas que ele necessita. E aí todas as outras obras. Veja, as demais religiões já contam com a fórmula do processo desobsessivo, principalmente aquelas que nasceram do cristianismo, porque Cristo, se vocês recordam-se dessa passagem, depois de ter curado o obsedado gadareno e os discípulos que não o curaram, vão até ele e perguntam, por que não eu, mestre? E aí Jesus fala, tá certo, para essa casta de espírito é necessário muito jejum e muita oração. A Sueli falou da oração com toda certeza, e o jejum, a maioria
das religiões interpretam como se fosse o jejum do flagício, não é? De você martirizar-se sem comida, sem isso. Enquanto que a Sueli comentou que era exatamente a questão da postura, a questão do procedimento do homem de bem. É o jejum das paixões. Então você precisa jejuar das suas paixões. Quais são as paixões? O seu amor exacerbado, o ódio exagerado, a vaidade limitada, o orgulho sem limites, o preconceito de qualquer natureza e por aí vai. As paixões humanas. Quando você faz jejum dessas paixões humanas, você está inserido naquela proposta, que é a proposta do homem de bem. E esse dificilmente será alcançado por obsessores dessa natureza, porque ele estará tão distante na sua sintonia que não há quem venha seja capaz de alcançá-lo, tá certo? E só reiterando, a Sueli falou a respeito do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, não é? Para aqueles que se interessem por essa leitura, quando ela diz que é uma leitura para principiar as demais obras, não é? Agora, nessa resposta me ocorreu uma questão que é a seguinte: algumas pessoas que às vezes apresentam quadros obsessivos, sérios, desses antigos, e que às vezes 1 ou 2 sessões de desobsessão dizem que já está resolvido. E como é que vocês veem, às vezes, essa situação muito simplista, muito rápida de desobsessão? Bem, pode ser dito isso, mas não sabemos se isso foi em profundidade, se realmente aconteceu. Às vezes, em 1, 2 sessões, se diz assim, a pessoa ficou curada. Bom, mas não sabemos o resultado daquilo, a sequência, se realmente a cura foi alcançada. Porque esta cura, ela também, temos que lembrar que ela passa não apenas pelo processo de encaminhar o espírito obsessor, mas também por uma mudança interior do obsidiado. A pessoa que está sofrendo a obsessão, ela precisa fazer outras opções de vida. Se essa pessoa frequentava ambientes onde os vícios estavam ali presentes o tempo todo e ela própria também usava aquelas situações todas, ela vai ter que fazer uma mudança para que ela possa se libertar do assédio negativo, da vingança do espírito. Ela vai ter que fazer uma escolha de melhores ambientes, de leituras melhores, de frequentar lugares onde ela possa se enriquecer espiritualmente e não entrar em situações onde ela vai conviver com ambientes muito negativos e vai se tornar prejudicial para ela. E é isso que os espíritos querem. Eles querem que a pessoa permaneça no vício, que a pessoa continue na sua forma de vida completamente desequilibrada. Então, é o oposto que a pessoa precisa realizar, o processo de autodesobsessão. Ela mesma vai buscar uma força interior através da oração, através do trabalho no campo do bem, para essa mudança. Então, ela vai fazer novas opções de vida, vai ser benéfico para ela. É uma questão, assim, que lhe trará grandes benefícios e ela própria vai conseguir perceber isso à medida que vai melhorando, né? Então, é o ponto fundamental. Olha, há um ditado popular, minha mãe falava muito isso, meus pais, de modo geral, que diz assim, quando a esmola é muito grande, o cego desconfia. Não sei se vocês já ouviram isso alguma vez na vida. Né? Nós lá dizíamos o cego desconfia, não o santo. O cego desconfia. Para ver que o cego estava olhando. Lá no Rio Grande do Norte, né? No Rio Grande do Norte. Então, acontece o seguinte, os obsessores, de um modo geral, nós temos uma ideia de alguma coisa muito distante, invisível, ou são ignorantes, que aceitam qualquer barganha. Não, são inteligentíssimos. Essa técnica de melhora é usada por eles. Você vai a uma casa espírita, você vai a uma igreja, você vai a um templo, não é, evangélico qualquer, você recebe a cura. Por quê? Porque o obsessor saiu de perto de você. Ele fez você sentir-se melhor. Ele deixou você entregue naquele ambiente que é favorável, que é benéfico, que é muito bem higienizado e tratado. Aí você retoma naturalmente aquilo que você estava fazendo.
e aí eles voltam. Ou então eles atuam diferente. Você vai e sai pior do que chegou. Ah, mas eu fui naquele ambiente, fui naquela igreja, não gostei daquela missa, não gostei daquele padre. Ah, eu fui naquele templo, não gostei nada disso, gritava muito, fazia isso, fazia aquilo, tal, tal, tal. É a técnica para saber se você persevera. E no Evangelho tem uma frase importantíssima. Aquele que perseverar até o fim, este alcançará o resultado. Como nós não sabemos qual é o fim, precisamos constantemente perseverar. E um caso em que uma pessoa, por exemplo, vai ao médico, o médico médico psiquiatra, ele dá um diagnóstico de esquizofrenia e ele diz que continua vendo pessoas ao seu lado. São espíritos? Nós temos também que ter cuidado quanto a isso, né? É importante esclarecer que o Espiritismo não, de maneira alguma, não está dizendo que não existam os distúrbios psiquiátricos, que a pessoa com esquizofrenia que ouve vozes, porque às vezes se pensa assim, pessoas que não estudam, que não entendem o Espiritismo, se você está ouvindo vozes, isso aí é espírito, vá num centro espírita. Nem sempre é. Nós entendemos que existem os transtornos mentais. Eu escrevi um livro a esse respeito. O título do livro é Transtornos Mentais, uma leitura espírita. E nesse caso eu procuro mostrar que existem realmente os transtornos mentais. Nós não podemos jamais achar que uma pessoa vai dizer assim, estou vendo pessoas do meu lado, vendo isso, ouvindo vozes, é espírito. Nós temos que ter esse cuidado para não achar que tudo é espírito, que tudo é obsessor. Essa criatura pode estar realmente tendo delírios que sejam irrupção do seu inconsciente. Vem à tona, como diz Jung, Carl Gustav Jung, ele fala que o transtorno mental é que muitas vezes conteúdos do inconsciente irrompem ao consciente. E no caso, delírios da própria imaginação da pessoa, da sua própria condição, ela pode estar vendo pessoas que ela julga que são pessoas que ali estão ao lado dela. E nós não vamos ter essa ideia de dizer, não, tudo é espírito. A doutrina espírita entende perfeitamente esses recursos e entende que a pessoa precisa fazer o tratamento psiquiátrico. Em espiritismo não se deve, e o espiritismo não adota isso, interromper tratamentos psiquiátricos, dizer, você agora, só se você orar, tomar passe e água fluidificada é que você fica boa, não precisa mais de remédio. Nós temos muito cuidado quanto a isso, para que não haja esse tipo de raciocínio, de ideia em relação à doutrina espírita, que as pessoas acham muito isso, não é? Que pode achar assim, é obsessor, então interrompe tudo. Sabe, Sueli, você está falando uma coisa muito importante, da importância do médico psiquiatra também conhecer essas diferenciações, saber o quanto no quadro que se apresenta, o quanto é componente obsessivo, quanto é um componente de desequilíbrio mental, né, exatamente por isso é muito que importante. No início eu falei de obsessão de cunho espiritual, com características espirituais, porque há, por exemplo, no toque, o transtorno obsessivo-compulsivo. Às vezes as pessoas acham que esse obsessivo é obsessão de espíritos. Perfeito. E, no entanto, o obsessivo aí significa ideias fixas que a pessoa tenha, não é? Então, e manias também. Então, tudo isso forma um conjunto que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Também o transtorno bipolar. Então, há muita questão que precisa ser bastante discutida, bastante explicada, para que as pessoas não tenham uma noção distorcida da doutrina espírita. Que nós somos, por exemplo, fanáticos, que nós achamos que tudo é espírito, que são espíritos malévolos, que nós ficamos à mercê desses espíritos. Essa é a grande distinção que precisa ser feita. Por isso a importância do discernimento, não é? Esse é outro tema que podíamos ficar falando por muito tempo, mas o tempo chegou ao final. A gratidão pela presença de vocês e por tantos esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado a você. O programa Transição chega ao final, mas você continua na sintonia. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo.